Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Conversas da Alma. Hoje vamos falar de arquitetura com o conhecido e premiado arquiteto Luís Rebelo de Andrade. Mas antes, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e ativar o sino das notificações se ainda não o fizeram, para terem acesso, claro, a todas as diferentes entrevistas que apresentamos cada semana. Associem-se a nós no Facebook, em Conversas da Alma Canal, e no Instagram, em Conversas da Alma Oficial. O arquiteto Luís Rebelo de Andrade formou-se em arquitetura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa em 86. Antes de enveredar definitivamente pela arquitetura, quis ser escultor. E a paixão pela escultura ter-lhe ligado uma compreensão própria e distintiva do lugar da arquitetura na paisagem. Em 89, abriu o seu ateliê e desde muito cedo viu o seu trabalho ser reconhecido em Portugal com projetos como a Embaixada Britânica ou a Casa do Artista. Foram-lhe atribuídos vários prémios, entre eles Prémio Vasco Vilalva, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, Arc Daily Building of the Year 2014, Pedras Salgadas, Snake Houses, categoria Turismo, Arc Daily Building of the Year 2012, também Pedras Salgadas, Eco Resort Award, Hotels and Restaurants. Prémio Nacional do Imobiliário 2018, a Santana Lapa, categoria Habitação, entre muitos outros prémios prestigiados. É também detentor de várias menções honrosas pelo seu trabalho na arquitetura. Mas mais do que uma arquitetura de imposição, o Luís propõe e pratica uma arquitetura de superação, pois crê que é do encontro entre opostos que surge a perenidade que caracteriza as melhores obras. Vamos então ouvir o que é que o Luís tem para nos contar sobre o seu percurso, sobre a sua carreira e de todos esses prémios que acumulou ao longo desta carreira extensa. Luís, bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. De todos os prémios que lhe foram atribuídos, qual é aquele que quer destacar? Eu não tenho assim nenhum prémio que possa destacar. Há projetos que me deram maior gozo desenhar do que outros, e isso é o que importa. Projetos que a pessoa se sente melhor com o resultado que outros, e isso é o mais importante. Depois os prémios dependem muito dos júris e das entidades que o promovem, mas seguramente que a Fundação Calouste Gulbenkian, com um júri prestigiadíssimo, decidiu atribuir-me um prémio que eu valorizo bastante, ou a Câmara Municipal de Lisboa com o Prémio Valmor, a menção honrosa, o Prémio Valmor com a Casa das Fragrâncias também me deixa bastante... Casa das Fragrâncias, é isso? Casa das Fragrâncias. Casa das Fragrâncias. Que é uma casa, enfim, uma moradia unifamiliar que é toda plantada e que é toda construída com jardins verticais e que, enfim, foi muito comunicada, apareceu muito em revistas internacionais e em Portugal, foi muito comentada e recebeu uma menção honrosa do Prémio Valmor, que é sempre um prémio muito prestigiante para qualquer arquiteto em Portugal. Claro. Mas os outros prémios todos, aquela lista enorme de prémios que eu vi, não é com certeza uma coincidência. E não depende só dos juízes, é também pelo seu trabalho e pela sua criatividade. O mais importante é que a pessoa, quando faz arquitetura, está a cuidar da paisagem, e a paisagem é algo que não é de quem é dono do terreno, é de todos, e nós temos essa atribuição acrescida, essa responsabilidade acrescida de cuidar dessa paisagem que todos nós vivemos, e os projetos, no fim do dia, preocupa-me eu daqui a uns anos ter que passar por esses locais e ter que virar a cara, porque, enfim, aquilo foi mais uma moda momentânea. Sim. e a pessoa, ao fim, a pessoa com a sua evolução olha para trás e não se sente bem com determinados projetos. Graças a Deus não me tem acontecido muito. Eu
eu preocupo-me bastante fazer a leitura do lugar, não fazer, não projetar em função daquilo que nós vemos à nossa volta acontecer e que gostamos e que temos preferências. Não, o problema é procurar no lugar, nesse lugar, nessa situação, qual é que é a melhor resposta que se pode dar a esse local. E portanto não há regras fixas, há o respeito pelo ADN do lugar, e que cada lugar tem um ADN muito próprio, cada programa é muito específico e portanto é um puzzle, é uma equação difícil de resolver, porque tem muitas questões associadas que são precisas serem resolvidas e que são necessárias serem resolvidas. Portanto, mas falando de paisagens, eu sei que se preocupa bastante com o ambiente e com o planeta. Como é que espelha a sua sensibilidade nas suas obras? Essa preocupação com a sustentabilidade, com o planeta e com o ambiente? Normalmente eu acho que a paisagem hoje em dia está muito poluída, acontece muita coisa numa paisagem e acontece de forma indistinta, sem preocupação de criar um todo, porque há muita vaidade na produção hoje em dia da arquitetura e muitas vezes nos parece que há um autismo grande em relação a essa paisagem. Portanto, eu normalmente o que eu gosto de fazer é muitas vezes, quando não tenho solução, tento criar uma arquitetura invisível, de forma a ver e não ser visto, e não ser eu a interferir ou a marcar essa paisagem. Portanto, quanto maior invisibilidade nós levamos a um projeto, melhor. Isso é uma forma... Acha que essa invisibilidade é uma forma de integrar melhor na paisagem circundante? Claramente, integrar. Não choca, não choca, sai fora exatamente. Integra-se, esconde-se, acho que faz muito sentido, mas depende. Se estamos a desenhar para uma cidade, para uma urbe, é uma coisa. Se estamos a desenhar num local, no campo ou no exterior, é diferente, e portanto ela tem que fazer sentido no local onde está, e tem que se integrar, e tem que saber envelhecer. Tem que saber envelhecer com dignidade, tem que saber ganhar um estatuto de referência no sítio, que não se perca na moda e que amanhã olhamos e não nos identificamos. Tem que ser capaz de construir identidade, porque acho que a diferença neste processo cada vez se torna mais evidente, que neste mundo que se globaliza, nós temos que defender a nossa própria identidade, e portanto isso tem regras que têm que ser respeitadas e que têm que, como eu digo, têm que ser respeitadas a bem da sustentabilidade. E a sustentabilidade não é só eu ter um edifício que gasta pouca energia e que tem sistemas de proteção ambiental grandes. Não tem só a ver com isso, também tem a ver com a sustentabilidade de uma paisagem, com a identidade de um local. Isso também é muito importante. E portanto, é difícil estar a sintetizar, afloram-me tantas coisas à cabeça quando tenho um projeto pela frente, e que ando ali, às vezes há momentos em que a resposta nos sai de imediato, outras vezes que levamos muito tempo a encontrar a resposta, porque há pontas que não se ligam e que é preciso ligar, e se calhar estamos aí por um caminho que não é propriamente o caminho correto, e portanto... Mas enfim, a inspiração é isso mesmo. A inspiração é isso mesmo. Sim, às vezes tarda a chegar, mas outras vezes é imediato, é rápido, é espontâneo. Sim, feito quando há paixão,
quando há paixão, quando há experiência, quando há mundo, é fácil encontrar os ingredientes, temos aí os ingredientes para podermos encontrar as respostas, porque, porque é tão complexo este mundo que nós, enfim, temos que cada vez mais aprender, alargar os nossos horizontes, a ver mais longe. E acha que a sustentabilidade é uma preocupação que todos os arquitetos agora deviam ter presente? A sustentabilidade é a nível global, portanto, o sistema energético, que seja autossustentável, a integração na paisagem. Como cidadãos do mundo, temos uma responsabilidade grande nessa matéria e sendo arquitetos, que é uma profissão pluridisciplinar, muito complexa, em que eu considero que nós, arquitetos, temos que ser uns artífices da construção, temos que ser uns artistas da construção, temos que saber construir com qualidade, porque não construir perene, construir com qualidade, construir seguro. E, portanto, eu acho que a nossa responsabilidade cívica obriga-nos a ter cuidado, sabendo hoje o que se passa no mundo inteiro, agora que estamos a viver, impressionante, esta questão destes vírus, esta paragem que há na China, reduziu 25% nas emissões de carbono, quer dizer, temos de ter cuidado, nós temos a responsabilidade, ou então, eu bem sei que quem é ignorante não sofre, não é? Não se preocupa com estas coisas, vive na ignorância, não é? E de uma forma mais leve. É capaz de viver de uma forma muito mais leve, e, portanto, porque não tem que se preocupar com nada, porque não atinge nada, mas nós, atenção... Mas nós estamos cá e estamos conscientes. Eu estou cá, tenho filhos, tenho netos, enfim, o que é que eu vou deixar para os meus netos? Eu não recebi nada dado, aquilo que eu herdei dos mais velhos é aquilo que eu peço emprestado aos meus filhos e que nada é meu, e portanto eu tenho que ter um grande respeito e uma grande preocupação com um planeta que podemos fazer mal, é como andar bêbado na estrada, ter um acidente, matar terceiros, não pode ser, não é sério, quer dizer, isto mexe a qualidade da arquitetura, a qualidade da nossa intervenção, como é que nós construímos essa paisagem, mexe com as pessoas, pode ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, como a piorar. Claro, se não houver essa consciência. Claro. E, portanto, temos em jogo muitas coisas importantes, que são muito importantes e que têm que ser respeitadas enquanto arquitetura. E depois, no fim do dia, enfim, depois disto tudo estar resolvido, então vem a estética, vem o belo, quer dizer, as coisas acabam por se fechar se fechar com qualidade, porque isso também se sente e aquilo que é feito nós necessitamos de beleza no mundo, não é? Embelezar o mundo. Exatamente, e aquilo que tem pouca qualidade, que é um ato só de isolado, como eu costumo chamar às vezes de uma certa criatividade à solta, quer dizer, denuncia-se automaticamente e preocupa-nos porque de facto, apesar de eu não ser dono daquela casa ou daquela construção, ela pode me incomodar bastante à minha frente, não tenho que cramar com... Por acaso incomoda-me imenso a casa construída à minha frente, falando nestas três modas, que é tudo quadrado, é tudo não sei o quê, obviamente que, algumas modas. Pronto, obviamente que isto é tudo muito relativo e subjetivo, porque eu acho que todos nós, mesmo o mais inculto, com dois olhos, tenha dois olhos e que veja, ele acaba por criar uma cultura estética, que acaba por ter uma estética própria. Claro. E, portanto, agora, obviamente que sem saber enquadrar o porquê dessas estéticas,
hoje brinca-se muito com coisas sérias. Se não vejamos, quer dizer, quais são, numa cidade, Lisboa, do Porto, o que é que atrai mais o turista, não é? São as periferias? Não acredito, não são as periferias. Na cidade não são os edifícios, muitas vezes não são, ou a maior parte das vezes não é a arquitetura moderna, é a história, é a arquitetura com história, é a arquitetura planeada, é a arquitetura erudita, de uma baixa pombalina construída com critérios, de um mosteiro dos Jerónimos construído ao longo de séculos, enfim, em que tudo era feito com saber e mestria, não é? E mestria, não é? E portanto, e depois perceber que de facto a identidade é feita, perceber como é que a identidade se constrói de um lugar. Se formos pensar num assunto, eu acho que há 3 elementos que constroem uma identidade num lugar. Porque se nós recuarmos no tempo, não havia caminhões, não havia gruas, não havia transportes e, portanto, a pedra que constrói os Jerónimos sai de uma pedreira colada aos Jerónimos. Portanto, aqui os materiais autóctones são muito importantes, porque é que o Porto é uma cidade que dizemos que é uma cidade escura, toda em granito, não é? Porque é o granito cinzento da região, ou porque é que Lisboa é uma cidade cheia de luz, porque é o calcário branco, porque é que nós vemos construir no Alentejo com adobe, porque não há pedra. Claro. E, portanto, as pessoas recorrem, digamos, dos materiais autóctones para construir. Depois, o segundo elemento as pessoas constroem com um propósito de criar abrigo, criar conforto, portanto, têm que se proteger do clima onde vivem. Portanto, vemos nas casas do Alentejo, as construções antigas, frescas no dia, quentes à noite, aquelas paredes muito sólidas que vão recebendo o calor durante o dia para debitarem para dentro de casa à noite. Elas absorvem depois durante a noite debitarem. Depois, durante o dia acontece acontece o fenómeno oposto, em que a casa nessa altura já fica fresca, porque as paredes já perderam a temperatura toda e já estão a libertar fresco, e portanto há aqui uma inteligência muito grande na forma como se construía e como nos adaptávamos, digamos, ao clima. Se formos olhar com atenção uma cidade do Porto, que tem menos luz, que é mais escura, que é mais estreita, há um ritmo de fenestração muitíssimo superior ao de uma cidade de Lisboa, que tem mais luz. Portanto, as pessoas estão à procura, digamos, de adaptar a construção ao clima ao clima onde vivem. Não é por acaso que todas as principais cidades que conhecemos em Portugal, Porto, Coimbra, Aveiro, Lisboa, se desenvolvem em primeiro lugar nas margens norte. Porquê? Porque para se virarem para o sul, para poderem apanhar mais sol. Claro. Portanto, a questão do clima. Portanto, esse seria o segundo elemento. Seria o segundo elemento. Depois, o terceiro elemento. Nós vemos que a linguagem arquitetónica, ela e o conhecimento, ela viaja. Aquilo é a única coisa que viaja. Portanto, nós temos gótico em França, temos gótico em Itália, temos gótico em Inglaterra, temos gótico em Portugal. Mas se formos ver a forma como cada povo interpretou essa linguagem, é diferente. É diferente porque usa materiais diferentes. A abordagem do mesmo estilo. Exatamente, do mesmo estilo, porque usa materiais diferentes, porque usa soluções diferentes, porque também, entendendo essa linguagem, também quer ser diferente, também quer criar uma identidade própria. Portanto, parece-me a mim fundamental que quando nós projetamos,
nós tínhamos isso em linha de conta. Ou seja, e isso é uma forma de nos defendermos, no sentido de criarmos, de conseguirmos construir, continuar a construir uma identidade. Obviamente que eu, vivendo no século XXI, não é? Eu tenho a minha preocupação de não querer tentar construir como os meus antepassados. Eu vou deixar uma marca de contemporaneidade, de passagem por este mundo, e aí é difícil, é talvez as coisas mais difíceis, é reinterpretar a história de um lugar e saber dar uma resposta de continuidade e de evolução, sem cair no mimetismo de construir um pastiche. Sim. E, portanto, como é que isso acontece? Acontece, eu acho que para um arquiteto é fundamental que ele conheça a história, a linguagem, as regras da arquitetura que nós herdamos. Mas infelizmente não vemos isso. Vemos uma Baixa Pombalina que tem um plano, por exemplo, de salvaguarda, em que se pretende repor, digamos, a realidade, aquilo que era, digamos, a Baixa Pombalina na sua origem, e vemos reconstruir, digamos, na Baixa Pombalina, aquilo que mais mudou a Baixa Pombalina ao longo dos tempos foram os pisos térreos, por questões de pressão comercial, do comércio, e foram os últimos pisos, as coberturas, por questões de pressão imobiliária, especulação imobiliária, de crescimento, de criar mais metros quadrados. E hoje vemos arquitetos a refazerem, digamos, a reconstruírem edifícios na Baixa Pombalina que nós sabemos que não sabem nada do desenho, não entenderam nada do InDesign, do cartolário pombalino, e que não têm qualquer tipo de preocupação em respeitar esse desenho e em respeitar a origem daquilo onde estão a mexer. O estilo, neste caso, é. E a origem, quer dizer, o que é a origem daquilo que mexeram, quer dizer, porque nem provavelmente saberão se uma guarda de varanda se é do século XIX, se é do século XVIII, se é do século XVII. Não investigaram. Investigaram um pouco. Só em criar algo e deixar algo. E, portanto, nós no nosso ateliê temos uma grande preocupação com esse tipo de investigação, perceber, ir ao fundo, perceber onde é que estamos a intervir, qual é a história do lugar, qual é a história do próprio edifício quando estamos a reabilitar, e ter isso muito presente em linha de conta. Não estamos nada preocupados em criar um novo só por criar, só porque temos que ser diferentes, porque temos que estar na moda, aí corremos o risco de estragar. Isso acho que é uma obrigação que a sociedade atribui, digamos, a um arquiteto quando o forma, quando permite que ele se forme nesta área, não é? Que muitas vezes não é cumprida. E agora, passando da arquitetura para a parte humana, para a sua parte humana, qual foi o seu maior desafio como ser humano? Assim, resumidamente, qual foi o seu maior desafio? O meu maior desafio... Se é que se lembra? Não, o meu maior desafio, eu nasci numa família grande, de 13 irmãos, sou do meio, habituei-me a calçar os sapatos do mais velho e do mais novo, a tentar perceber o que são. Os meus maiores desafios foi conseguir entrar em arquitetura para não ir à tropa, foi conquistar a minha mulher. Não é? Foi um grande desafio. Com certeza, a Rita, claro. Que eu por acaso conheço muito bem, não é? Exatamente, porque andamos muitas vezes, como dizia um tio meu, a treinar com a errada até descobrir a certa, e quando eu descobri a certa, enfim, aquilo foi
foi um desafio importante, mas sem dúvida nenhuma que o maior desafio das nossas vidas é criarmos a nossa família. Criarmos a nossa família num espírito de família, de solidariedade, prontos, e realmente acho que dar de comer à família, dar educação à família, criar um ambiente familiar saudável, harmonioso, em que um por todos, todos por um, enfim, e acho que isso também conseguimos. Depois há outros desafios da vida, que é nós passamos por várias etapas, claro, e pensar que estamos a cumprir etapas e até que ponto é que as coisas estão a acontecer corretamente e nos sentimos bem na forma como vamos ultrapassando essas etapas. Pronto, tem a ver, no fundo, tem a ver com a felicidade. E a felicidade só se constrói se nós não formos escravos do dinheiro. E isso é fundamental. E pronto, e formos escravos de outras coisas muito mais importantes, dos valores, da solidariedade, da amizade, das cumplicidades. Essa é uma melhor escravidão. Essa é uma acho que essa é uma melhor escravidão. E pronto, isso vai acontecendo e depois levar a vida com paixão. E a nível da arquitetura, qual foi o seu maior desafio? Eu acho que os meus maiores desafios foram quando eu comecei a minha carreira como arquiteto, que vivia pesadelos horríveis, porque faltavam-me imensos dados para sentir que fazia uma arquitetura responsável, não é? Era difícil, era muito complicado, porque faltava-me uma coisa muito importante, que era a experiência. Em primeiro lugar, claro, não é? E tem que se ganhar. E essa experiência tem que se ganhar, portanto, fazia o exercício de perguntar, e nessa altura, vamos lá ver, não tínhamos uma ferramenta que hoje as novas gerações têm, que é uma ferramenta fundamental, que é terem, digamos, uma universidade enfiada num telemóvel. Não é? Não, sim, porque, temos tudo no telemóvel, é verdade. É uma facilidade. Não é? Para eles é uma facilidade. E para nós também, neste momento. Nós temos é o acesso à informação. Pronto, hoje há alguma coisa que se passa à minha volta que eu não percebi, um termo, um sítio, eu tenho o telemóvel e vou logo à procura da resposta, claro, para não ficar a zeros nessa matéria, não é? E às vezes o que me aflige é que muitas vezes esta ferramenta de conhecimento que nós temos não é usada por quem a usa mais, ou seja, muitas vezes usa muito mais isto para fazer chats com os amigos e conversas e combinar programas e menos para dar resposta às suas dúvidas, ir à procura das respostas e conhecer e explorar. E nós agora temos realmente esses instrumentos que nos ajudam. É um instrumento fantástico, não é? Portanto, fantástico. Já não precisamos fazer perguntas a ninguém, só precisamos perguntar ao telemóvel. Vamos ao Google e já está. E já googlamos e já está feito e temos as respostas. Muitas vezes temos de ter algum cuidado. Pois, porque também há muitas respostas que não é autêntica. O que lá estava não estava lá muito bem. Também nos podem enganar. Mas o Luís pratica uma arquitetura de superação, não de imposição. O que é que quer dizer isto para si? Não, é assim... Superação e não de imposição. Não, vamos lá ver. Como eu disse, cada sítio tem uma resposta... Aquilo que já falámos quase no início, não é? Aquilo que já falámos quase no início. Tem uma resposta própria. Muitas vezes temos uma resposta muito sóbria, que se esconde, que tem uma relação com o local muito tranquila, para não incomodar o sítio, porque esse sítio vale provavelmente muito mais
tem uma carga muito grande e, portanto, quem somos nós para interferir e mudar e, portanto, gosto de ser tranquilo. Como há outros projetos, que as pessoas conhecendo do meu trabalho, temos edifícios totalmente invisíveis, como temos edifícios completamente de imposição, quer dizer, como a Casa Vermelha, em que a Casa 3000, não é? A Casa 3000, exatamente, que é uma casa curiosa. Eu, por acaso, já visitei, gostei imenso. Já estiveste dentro da casa? Sim, estive lá dentro. Pronto. É uma casa especial, porque muito gira, pela primeira vez na minha vida cheguei a um sítio que não tinha nada à minha volta. Eu era o único que ali estava, com aquele território de Pinheiro Manso e Sobreiro, e um rio à frente. Não havia nada onde eu me pudesse agarrar, como quando nós reabilitamos um edifício no meio de uma urbe, que temos as envolventes que nos dão uma série de pistas, dão-nos uma série de pistas e impõem-nos uma série de fronteiras, não é? Sim, sim. Ali não era apenas os pinheiros zero. E o rio, folha e a areia. Folha em branco, nada feito pelo homem e, portanto, e a casa surge de conversas divertidas sobre o tema, porque conversas com o cliente, porque eu acho que nós não conseguimos fazer boa arquitetura sem termos um bom cliente. O cliente também tem que ser é uma peça importantíssima no processo. Nós interagimos com ele. Eu estou a fazer uma casa para alguém, não sou eu que vou lá viver dentro, eu tenho que saber o que é que ele precisa, o que é que ele quer. E ali chegámos e perdemos-nos na estrada, perdemos-nos no caminho, e talvez porque eu tivesse dito que precisávamos ter ali um marco geodésico para nunca mais nos perdermos, não é? Então surgiu aquela casa vermelha. Aquela casa que é no fundo uma casa que ela já foi batizada de variedíssimas formas e tem outras alcunhas. Nós batizámos a Casa 3000 porque é a cor da referência RAL daquele encarnado, mas houve quem a batizasse como a Casa do Monopólio, porque é uma casa com um desenho tremendamente simples. Muitas vezes eu digo que aquele desenho, quem me desenhou aquela casa nem fui eu, foi a minha neta, porque não fui eu que a desenhei, não é? Aliás, eu até vou pôr umas imagens da casa para vocês verem. Exatamente. A casa foi desenhada pela minha neta, porque mais simplicidade do que aquilo não existia, e até criava no ateliê um mal-estar, porque os arquitetos novos perguntavam, mas Luís, mas é só isto? Mas é só isto? Esta simplicidade, quer dizer, que não, isto nós desenhávamos na escola quando éramos pequeninos e agora estamos a voltar outra vez. Mas a verdade é que aquela casa realmente ela é chamativa. Não, tem sido. E lá dentro também é muito interessante. Não, é muito confortável, a casa é muito confortável, os meus clientes estão super felizes, aliás pedem-me para eu não autorizar e negar fotografias aos mídia, porque ela já foi capa de revista em 300 revistas no mundo inteiro. Andei pelo mundo fora. Andei pelo mundo fora e depois pedem para ser entrevistado na casa e o meu cliente quer sossego, que diz, Paulo, já chega, que eu não quero saber daquilo, mas felizes da vida, porque eles é que estão lá, eles é que usufruem da casa, eles é que vivem na casa. Mas não é uma casa que se impõe. Sim. Não é uma casa, é verdade. Não é uma casa que se impõe, portanto, isso não é bem... Não passa despercebida de forma alguma. Não é, e portanto, enfim, o que é? Foi aquilo. Mas antes de se tornar arquiteto, também tinha interesse e uma paixão pela escultura. De que forma é que essa paixão anterior definiu também a sua arquitetura, o seu trabalho como arquiteto? Repara, eu no 5º ano do liceu, hoje em dia é o 9º ano, havia a possibilidade de ir para Belas Artes. E eu tinha uns irmãos
uns grandes desportistas, todos eles eram grandes desportistas, jogadores de futebol, eu era... Assim como eu, atleta de Sporting. Não, eu completamente disléxico motor, eu não tinha jeito nenhum para desportos, e aquilo para mim não era. Eu gostava de desenhar, eu gostava de outras coisas e portanto havia umas atividades extraescolares no liceu e quando nós fomos obrigados a inscrevermos nessas atividades, tudo aquilo que era desporto era arriscado da minha lista de possibilidades ou de opções. Eu não queria, aliás, eu fugia do ginásio. A arte já estava a manifestar? Não, fugia das aulas de ginástica a 7 pés, era muito criativo a arranjar desculpas para não ter falta e porque fazia uma confusão enorme entrar naqueles balneários, era logo a primeira coisa que acontecia. Eu já trazia a roupa vestida de casa para não ter que entrar naqueles balneários, peço desculpa se isto incomoda alguém, mas era uma realidade e portanto refugiei-me muito. A minha mãe, vamos ver, nós 13 irmãos, eu sou do meio, os livros passavam de irmão para irmão, porque não era como hoje, que todos os anos se inventam novos manuais, não. Os livros de leitura iam passando de irmão para irmão, assim como a roupa ia passando de irmão para irmão. E vocês eram muitos, não é? Nós somos 13, portanto, quer dizer, eu estava no meio, portanto, e a minha mãe ficava furiosa comigo porque os livros, quando iam para a minha irmã, que era a seguir, não é? Já vinham todos riscados, cheios de desenhos, porque eu não fazia outra coisa senão riscar os livros, desenhar. Portanto, quando foram aquelas atividades extraescolares, eu meti-me, escolhi escultura. E realmente adorei eram momentos em que eu perdia a noção do tempo. E envolvia-me em escultura, e depois quis ir para a escultura, mas os meus pais não acharam muita graça nenhuma, que aquilo não era vida para mim. E, portanto, nem pensar, fizeram uma vida negra, tudo bem. E foi aí que surgiu a arquitetura? Não, a arquitetura surge porque, se calhar, porque era inevitável, ou seja, neste sentido, eu depois, a partir dessa altura, desinteressei-me dos estudos, interessei-me pela vida, e transformei-me num cowboy, num bom vivant, e a certa altura, com 2 amigos meus, num determinado ano, nós descobrimos, numa passagem do ano, no meio de um jantar fantástico, de uns copos fantásticos, que meus pais já repararam, nós, se este ano não entrarmos na universidade, vamos parar à tropa. E tropa, no meu tempo, significava ir para Angola, para a Guiné. Enfim, uma guerra, vamos lá ver, uma guerra dependia muito do sítio, porque as guerras, aí também já vem, porque essa história também está contada de uma maneira um bocadinho, enfim, politicamente interessada, e portanto não é uma história que esteja muitas vezes bem contada, mas não queria. Sou uma pessoa completamente, não tenho agressividade nenhuma, detesto coisas, conflitos, pegar em armas, aquilo fazia-nos imensa confusão, e então tínhamos pela frente 6 meses para estudarmos e pormos em dia a matéria de um 11º e 12º ano, que era na altura, era o 6º e o 7º ano, tínhamos que pôr a matéria em dia para podermos fazer exames, para podermos acabar o 7º ano, que hoje é o 12º, e depois fazer o exame de admissão, digamos, ao curso superior que queríamos, para continuarmos aqui disfarçados, para não termos que ir por lá para lá. E aí foi, agarrámos aos estudos, pronto, e para mim, digamos, a opção mais próxima da escultura e das artes era ir para a arquitetura, e assim foi. E entrei em arquitetura antes do 25 de Abril, um ano antes do 25 de Abril, e pronto, e de facto comecei-me a apaixonar por aquele curso, mas entretanto veio o 25 de Abril, a escola fechou,
a arquitetura fechou e eu voltei à vida de trabalho para ganhar uns trocos, para poder fazer a minha vida. Fui a uma manifestação agradecer ao General Spínola não ir à tropa, e foi talvez a única manifestação que eu fui. e depois já lá havia muita política lá em casa. Os meus irmãos havia de esquerda, havia de direita, e eu nem esquerda nem direita, porque todos eles tinham razão e ninguém tinha razão, e para mim nada, não havia nem esquerda. Era um elemento neutro ali no meio daquilo tudo. Para mim não havia esquerda nem direita, havia verdades, havia valores, e para mim eram mais os valores e as verdades propriamente classificarem-me como de esquerda ou de direita. Quer dizer, nunca me... E se pusesse impor regras no panorama da arquitetura, qual seria as medidas que implementava? Eu não sei. Eu no outro dia, nós agora estamos a montar uma exposição em honra de Gonçalo Ribeiro Teles, e que é uma pessoa fantástica, e que tenho ouvido muitas histórias sobre a personagem, porque ligada a esta montagem da exposição. E então a última era que ele estava em Évora a examinar um aluno, que era a última cadeira que ele fazia para tirar o curso, não é? Mas só que o tipo era uma grande nódoa, não é? Uma grande nódoa. Uma grande nódoa. E o Gonçalo Ribeiro Teles, aquele peso, dizer assim, rapaz, é a última cadeira para acabar o curso, vou eu agora estragar-lhe a vida, não posso, não tenho esse direito de lhe estragar a vida. Portanto, virou-se para ele e disse, rapaz, olha, assim, tu realmente, é a última cadeira para acabares o curso, portanto, vamos dizer o seguinte, vamos fazer aqui uma combinação, os dois, eu vou-te dar um 10 para não te lixar a tua vida, mas tu vais-me prometer uma coisa, é que tu nunca vais fazer projeto na tua vida, faz favor. Portanto, quer dizer, isto era no curso de arquiteto paisagista. Portanto, pôr regras, quem sou eu para impor regras? Eu ao fim destes anos todos, ainda ando à procura da verdade e daquilo que é certo fazer e é correto fazer. As regras a única regra que eu peço às pessoas é sentirem na pele a responsabilidade daquilo que estão a fazer, porque eles estão a interferir aos seus arquitetos que estão no seu ateliê, que eles estão a interferir com a vida de muita gente, e que é uma arte e uma área de uma responsabilidade enorme, e que não pode ser gerida como um processo de vaidade. Levianamente, vamos. E que façam muita investigação e que tentem encontrar e que tentem amanhã, quando explicarem o projeto, ou quando alguém vos pedir para vos falar de um projeto que vocês fizeram, vocês terem uma resposta e darem uma razão inteligente para a forma como vocês deram resposta ao programa. Quer dizer, e não ser, olha, apeteceu-me, olha, não sei, aconteceu, estás a ver, olha, aconteceu, na altura achei que aquilo era giro. Quer dizer, isto não vale, não é? Vale, as coisas estão ali, têm uma razão, e tudo tem que ter uma razão. Nada pode ser feito ao acaso. Claro. Nem a forma como se abre uma porta para a esquerda ou para a direita, ela tem que ter uma razão porque é que abre para a esquerda ou porque é que abre para a direita. Não pode ser uma coisa tida ao acaso, porque as casas têm que ser, acima de tudo, têm que ser ergonómicas, têm que ser funcionais, e têm que ser amigas confortáveis, amigas da nossa vida. As coisas têm que ter uma razão, não podem ser feitas de forma gratuitamente ou unicamente aquilo é o meu mundo, não tem nada a ver com o que se passa ao meu lado e portanto vou fazer aquilo que eu gostaria que o mundo fosse e já está, e não aquilo que o mundo é, e então tentar encontrar as soluções
percebes? Que deem espontâneos daquele momento. Exatamente, e que deem respostas. E qual é o seu maior desejo como arquiteto? Se é que tem algum maior desejo? Não, como arquiteto não tenho, quer dizer, quero, para mim aquilo que eu desejo é poder trabalhar com entidades responsáveis, sérias, poder trabalhar com clientes interessantes, criativos e apaixonados por aquilo que eles querem que seja criado. Em que nós possamos discutir um projeto de uma forma inteligente e divertida. Isso é o que eu quero. É o que ambiciona. Então, assim, não ambiciono, é assim, é aquilo que eu faço. Também. É aquilo que eu faço, porque quando não tenho isso, despeço o meu cliente. Não tenho que. Não, quando tenho. Eu não gosto de emprestar a minha mão a ninguém para desenhar por mim. Não gosto, não empresto a minha mão a ninguém para desenhar. Portanto, o cliente tem que. Também não imponho, também não tenho. Se o cliente quiser, por exemplo, uma casa de uma determinada maneira porque ele acha que aquilo é o ideal, é o seu sonho, o Luís adapta-se àquilo que o cliente está a pedir? É assim, se aquilo for completamente antagónico com o sítio, eu aconselho o tipo a escolher outro arquiteto. É tão fácil quanto isto. Quer dizer, aliás, as pessoas quando escolhem um arquiteto para fazer a sua própria casa, acho que é um ato de escolha como se escolhe um alfaiate. Eu não vou escolher um alfaiate que me desenhe uma calça que eu não gosto de vestir, porque é muito afunilada, porque é muito não sei o quê. Eu tenho que ir perceber quem é o alfaiate que é capaz de interpretar melhor aquilo que eu quero e que eu gosto. Isso, em primeiro lugar. Depois, quer dizer, depois há a relação com o sítio e a minha responsabilidade com o sítio, que se transcende o meu cliente. Claro. E o meu cliente aí... Ou seja, o local onde a casa vai ser construída. Onde é que ele está... Porque eu acho o envolvimento. Porque eu acho que o meu cliente também tem que sentir essa responsabilidade de respeitar essa paisagem. Portanto, se ele não respeita essa paisagem, ele não me respeita a mim, porque não respeita... Sim, será antagónico, não é? E, portanto, porque o Luís tem uma forma de ver as coisas mais integradas. Eu não imponho, nem quero nunca que me digam que eu não sou capaz de resolver um problema difícil. Enfim, eu nunca neguei a cliente nenhum meu encontrar alternativas a uma solução que apresentei, porque acho que a solução que eu apresentei nunca é definitiva. Claro, há mais soluções. Ou que é a única, não é? Ou que é a única. Há mais soluções, a gente pode encontrar, pode fazer. Agora, há limites. Portanto, eu tenho essa responsabilidade com o ambiente e com o envolvente e essa, para mim, eu não abdico. Não abdico. Foi-me dado uma carteira profissional que eu secretamente prestei juramento, não é? E, portanto, não abdico. E, portanto, mas estou completamente disponível para discutir e para explicar às pessoas porque é que não concordo, porque é que não acho correto, porque é que não acho que se adapte, e estou disponível sempre para discutir esses problemas. Portanto, não me tenho dado mal, não preciso andar à procura de trabalho, porque graças a Deus tenho encontrado os interlocutores e os clientes que gostam da minha maneira de olhar para as coisas, que aceitam as minhas opiniões. E, portanto, que o procuram e que fazer esse tipo de projetos, e que gostam de discutir comigo um projeto. Sabem que não estão limitados, sabem que eles sabem que para mim também é muito importante o contributo deles na criação da obra. É importantíssimo o contributo deles. Enfim, mas no fim do dia, quem tem que ter a última palavra para que tudo aquilo seja coerente e seja algo que faz sentido no lugar, essa é a minha responsabilidade. Claro. E ele, por muito dono do sítio que seja, não pode querer fazer aquilo que lhe vai na alma só porque é dono, porque assim como
quem quer explorar petróleo, quem quer explorar subsolo, tem que pagar contrapartidas ao país, porque ele compra a superfície, ele compra o terreno, a superfície, não compra o subsolo. E a paisagem também não a compra, também não é dele. Portanto, são coisas que têm que ser respeitadas. E se tivesse a oportunidade de fazer um projeto, sim, o projeto, que projeto é que faria? Não sei, é complicado porque, sim, há programas em arquitetura que eu nunca explorei e, portanto, um dos projetos que eu gostaria de fazer na minha vida era fazer uma igreja de raiz. Uma igreja? Bom, eu sou católico, sim. Sou praticante, sou crente, acho que até hoje no mundo não apareceu para mim melhor resposta do que a resposta que vem lá de cima, com quem eu faço todos os dias contas e não faço com mais ninguém. E portanto, tenho reabilitado muitas igrejas, património construído. É quase um maçom dos tempos antigos. Não o maçom da maçonaria. Não, mas tenho reabilitado uma série de igrejas, uma série de património, que me dão um gozo enorme, mas nunca me foi posto um desafio de construir uma igreja de raiz. Isso pode ser que ainda surja. Sim, sei lá, acho que sim. Seria interessante. Acho que sim. Seria interessante, por acaso. Acho que era um programa que me interessava. Tenho feito muitas coisas ao nível da arquitetura, tenho construído muita habitação, hotelaria, museus, tenho feito muita reabilitação e, portanto, esse é um programa... Falta o tempo. E tu sabes que isso é importante, não é? Claro que sim. E, sou um homem do tempo. E tu és um homem do tempo, exatamente. É verdade, é verdade. Não é? Sim, pronto, não vou dizer, é claro que a minha educação é católica, e hoje não estamos aqui a falar de mim, estamos a falar do Luís, mas a verdade é que sim, eu sou um praticante, digamos, dos valores e princípios que eu acredito que são úteis à humanidade e que definem o ser humano na melhor parte. Claro, e, portanto, sim, os templos são, digamos, locais de encontro para nós podermos, apesar de que a gente pode se conectar no jardim, em qualquer parte onde a gente esteja. Claro. Mas a verdade é que no templo cria aquela atmosfera especial quase, onde nós... Ajuda-nos a olharmos ao espelho e a pensarmos na nossa vida e a refletir e a pensar o que é que andamos cá a fazer, qual é que é o nosso papel no meio disto tudo, é verdade. E o que é que fizemos mal, o que é que podemos melhorar, como é que podemos ajudar a construir um mundo melhor, porque, enfim... Sim, há falta disso. Porque há muita falta disso. Portanto, há coronavírus por aí espalhados por todo lado, a gente sabe também que são armas biológicas, mas pronto, isso era uma outra discussão que nós já falámos noutra entrevista, e hoje a arma é verdadeiramente a arte e a arquitetura. Muito bem, acho que sim, Luís, acho que também faz parte. Muito obrigado pela esta partilha fantástica da sua vida e do seu trabalho. Certamente inspirará jovens arquitetos, aqueles que tiverem a oportunidade de ver a entrevista, certamente poderão também ter alguma inspiração acerca daquilo que o Luís falou e poderem também fazer um trabalho credível e inspirado e que seja sobretudo útil para a construção de uma nova paisagem, não é verdade? Mais integrada e que seja harmoniosa. Claro, nós somos amigos e isto é mais uma conversa entre amigos. É mesmo, é uma conversa de amigos. Ficamos por aqui como uma conversa entre amigos, porque sou teu amigo e nunca... Isto foi um motivo, se calhar, para nós termos estas conversas sobre aquilo que eu faço, assim como muitas vezes eu tenho conversas contigo para saber aquilo que tu fazes e, portanto, é mais sobre esse tema, é o motivo daqui estarmos hoje, não é? É verdade. Está bem? Um dos motivos é realmente a amizade, e ainda bem que ela existe, e também mostrar o trabalho de um arquiteto que realmente é fantástico, que eu considero fantástico, não só pelos prémios, mas por aquilo que ele acredita e que ele faz, e eu tenho a oportunidade e tive a oportunidade de ver muitos dos trabalhos dele de perto, e por isso achei que era realmente um arquiteto que valeria a pena trazer aqui para vos dar a conhecer ao nosso público e podermos ter esta conversa. Muito bem.
Obrigado, Luís. Nada, muito obrigado. E boa nada. sorte para o projeto da Igreja. Exatamente. Muito bom. Obrigado. Obrigado a todos. Espero que tenham uma excelente semana. Olhem para as paisagens à vossa volta e vejam se realmente ela está de acordo com aquilo que vocês anseiam ver. E se calhar tentem inspirar alguns dos arquitetos que andam por aí a perder-se nas modas, a construir caixas em vez de construir obras de arte e pronto, isso penso que seria se calhar muito interessante também vocês darem o vosso contributo. Façam os vossos comentários. Obrigado por nos verem e ouvirem e tenham uma ótima semana.